Durante anos, eu tentei ser o pai mais presente possível, mesmo depois do divórcio conturbado com Amanda. Nosso casamento desmoronou por inúmeros motivos. Traições veladas, brigas constantes e, principalmente, a maneira como ela manipulava as pessoas ao redor para parecer a vítima. Quando finalmente nos separamos, ela jurou que acabaria comigo, que levaria nosso filho, Caio, para longe e que faria de tudo para que ele me odiasse. E por um tempo, parecia que ela conseguiria. O início da separação foi um pesadelo. Amanda foi rápida, fria e calculista. Mudou de casa com Caio, praticamente da noite para o dia, bloqueou meus números e eu só consegui ver meu filho depois de semanas, e apenas por ordem judicial. Nas primeiras visitas, ele mal me olhava. Sempre trazia uma desculpa ensaiada para não dormir em casa. Dizia que a mãe não gostava que ele ficasse comigo por muito tempo, que eu era confuso e triste demais. Aquilo partia meu coração. Passei noites em claro me perguntando onde eu tinha errado. Comecei a duvidar de mim mesmo. Será que eu estava sendo injusto? Será que Amanda tinha razão em tudo que dizia? Mas no fundo, algo não fazia sentido. Eu conhecia meu filho. Sabia que aquele silêncio não era dele. Sabia que aquelas palavras, mesmo saindo da boca dele, não vinham do coração. Foi então que decidi que não podia simplesmente esperar. Coloquei minha vida em ordem, comecei terapia, mudei meus horários de trabalho para estar mais presente e deixei claro para o juiz, e principalmente para o Caio, que eu não iria desistir dele. Nenhum jogo psicológico da Amanda seria maior que o amor que eu sentia por meu filho. Com o tempo, pequenos sinais começaram a surgir. Em uma das visitas, Caio esqueceu uma folha rabiscada com desenhos. Era uma casa dividida ao meio, com dois rostos tristes. Um era o dele, o outro era o meu. No verso ele tinha escrito: "Sinto saudade, mas não posso falar." Aquilo me arrepiou inteiro. Não era apenas alienação parental, era uma prisão emocional. A partir dali, comecei a anotar tudo. Registrei conversas, prints, comportamentos. Coletei provas de que Amanda manipulava e afastava Caio de mim. Meu advogado sugeriu entrarmos com um pedido de reversão de guarda. E mesmo sabendo que seria uma batalha longa, eu não hesitei. O processo recomeçou, dessa vez com mais força. Amanda debochava nas audiências com aquele olhar de quem achava que estava no controle. Mas o que ela não sabia é que Caio também estava começando a enxergar. E foi ali que uma semente foi plantada. Um fio de esperança que cresceria até virar a verdade que mudaria tudo. Amanda entrou com um processo pedindo guarda exclusiva. Disse que eu era instável, emocionalmente desequilibrado e incapaz de oferecer uma vida adequada ao nosso filho. Trouxe testemunhas, documentos manipulados, capturas de tela fora de contexto. Os advogados dela eram implacáveis. Cada audiência era um massacre psicológico. Eu mal conseguia dormir na véspera de cada uma, temendo perder o pouco de convivência que ainda tinha com Caio. O tribunal parecia ser um palco onde ela reinava, manipulando cada detalhe, distorcendo minha imagem aos olhos de todos. Era como se as palavras dela fossem a verdade absoluta, enquanto eu, no banco dos réus, mal conseguia encontrar forças para me manter de pé. Cada depoimento, cada acusação lançada contra mim, me fazia sentir como se estivesse perdendo a minha própria identidade. Amanda tinha sido tão eficaz em me apresentar como o vilão que eu duvidava da minha própria capacidade de lutar por algo tão importante. Havia dias em que sentia que não tinha mais forças para continuar. Quando chegava em casa, Caio estava lá, esperando, com aquele olhar confuso. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo na mente dele. Sabia que de algum modo ele sentia as tensões, mas também percebia a dor que causava ver seu pai naquele estado. O peso do processo e das acusações me esmagava, mas eu tinha que seguir em frente por ele. Por mais que a Amanda tentasse me destruir, eu não poderia permitir que ela afastasse Caio de mim. Mas havia algo que Amanda não sabia, algo que ela jamais poderia controlar: o vínculo entre mim e meu filho. Caio sempre foi uma criança sensível, observadora, com uma percepção mais afiada do que muitos adultos. Mesmo com todo o drama e as mentiras, ele sabia quem eu realmente era. Sabia que por trás da minha dor ainda havia o pai que o amava incondicionalmente. Ele jamais me deixou de lado,
nem mesmo quando Amanda fazia questão de lhe dizer que eu não era uma boa influência. Nas entrelinhas, entre os silêncios e as palavras não ditas, Caio me enviava sinais. Às vezes, um simples sorriso ao me ver, mesmo que forçado. Outras vezes, um gesto pequeno, mas cheio de significado, como quando me entregava um desenho com uma legenda escrita à mão. Papá, você sempre vai ser meu herói. E por mais que tentasse esconder suas emoções, eu podia sentir que ele queria algo mais. Queria que tudo fosse como antes. Enquanto Amanda jogava sujo, tentando me colocar em uma posição cada vez mais desvantajosa, meu filho resistia. E isso me dava forças. Eu sabia que, no fundo, Caio ainda acreditava em mim, que ele não tinha se deixado levar pelas mentiras. O tribunal era o palco das acusações, mas a realidade estava em casa, entre nós dois. Quando ele me abraçava, eu sentia que, no fundo, ele já sabia a verdade. A verdade de que, por mais que a Amanda tentasse me destruir, eu sempre seria o pai dele, e ele sempre seria o meu filho. O amor que eu sentia por Caio nunca poderia ser desconstruído por palavras falsas ou acusações sem fundamento. E aos poucos, comecei a perceber que isso, mais do que qualquer outra coisa, era a verdadeira força que eu tinha. O tribunal poderia me tirar o direito de ver meu filho, mas jamais tiraria o que eu sabia ser o laço mais forte de todos: o amor de um pai por seu filho. Caio sempre foi um garoto observador, inteligente, sensível e, acima de tudo, justo. Com apenas 12 anos, ele entendia mais da situação do que muitos adultos. E, durante todo o processo, ele observava as mentiras, as distorções, os joguinhos emocionais da mãe. Eu percebia como ele ficava em silêncio durante as conversas com Amanda, como se estivesse digerindo cada palavra, cada atitude dela. Em casa, quando estávamos sozinhos, ele começava a me fazer perguntas de maneira sutil. Pai, por que a mamãe sempre diz que você não se importa comigo? Swingava, perguntava com o olhar preocupado. Eu tentava explicar o que acontecia, de maneira simples, sem envolvê-lo demais no conflito. Mas sabia que ele já havia visto tudo. Amanda se empenhava em me pintar como o vilão para Caio, tentando minar nossa relação. Em casa, ela deixava bem claro que eu não tinha um futuro estável, que eu era imprevisível. E quando as visitas de Caio à minha casa aconteciam, ela fazia questão de mostrar, como se fosse um favor, que ele tinha outros compromissos que o impediam de ficar mais tempo comigo. O que Amanda não percebia era que, por mais que tentasse distorcer a realidade, Caio tinha olhos de águia. Ele percebia que as palavras não batiam com as ações. Foi em uma tarde, durante uma dessas visitas, que Caio me disse algo que me fez perceber a profundidade do que ele entendia sobre tudo o que acontecia. Ele estava brincando com os brinquedos que eu havia guardado para ele, algo que sempre fizemos, e de repente parou, olhou para mim e disse: Pai, eu sei que você não é o que ela diz. Eu sei que você me ama e que não fez nada de errado. Eu confio em você. E sei que tudo isso vai passar. Só quero que a gente fique bem como antes. Naquele momento, eu senti uma mistura de alívio e dor. Alívio por saber que ele não estava completamente preso à manipulação da mãe, mas dor por perceber o peso que ele estava carregando em seus pequenos ombros. Meu filho estava ciente das mentiras e da manipulação, mas ele ainda estava tentando proteger tanto a mim quanto a ela, mesmo sem querer fazer parte de tudo isso. Ele estava amadurecendo rápido demais para sua idade, e eu não podia deixá-lo nessa situação sozinho. O processo no tribunal continuava, e, enquanto Amanda tentava a todo custo construir uma imagem de mim que fosse conveniente para sua causa, Caio se tornou cada vez mais um reflexo de minha luta silenciosa. Ele não precisava falar muito para mostrar que sabia o que estava acontecendo. O simples fato de ele ainda me procurar nos momentos de dor, de me chamar de pai sem medo, era a prova de que, por mais que Amanda tentasse, ela não conseguiria apagar o vínculo indestrutível entre nós dois. Eu só precisava esperar o momento certo para que ele pudesse, enfim, falar a verdade. A verdade que ele tinha dentro de si o tempo todo, mas que ainda não podia revelar. E no fundo, eu sabia que, quando esse momento chegasse, o jogo da mentira seria finalmente desfeito. Na última audiência, quando o juiz resolveu ouvir Caio em particular, o rumo da história mudou. O tribunal nos afastou da sala
como de praxe. Ficamos esperando do lado de fora, em silêncio. Amanda estava confiante. Tinha aquele sorrisinho no rosto, como se já pudesse sentir o gosto da vitória. Mas quando o juiz voltou, algo na expressão dele estava diferente. Sério, rígido, quase surpreso. Eu estava nervoso, tentando controlar a ansiedade que parecia crescer a cada segundo. Sentia o peso do momento, mas sabia que esse poderia ser o ponto de virada. O juiz se aproximou de sua bancada, olhou para os advogados e, antes de falar, fez uma pausa longa, como se estivesse ponderando as palavras que estava prestes a dizer. Ao ouvir a versão de Caio, ficou claro para mim que a situação é mais complexa do que os documentos e depoimentos apresentados indicam. Ele, com a sabedoria e sinceridade de um menino de 12 anos, demonstrou uma clareza que muitos adultos não possuem. Essas palavras ecoaram na minha mente, mas o que mais me impactou foi o silêncio subsequente. Amanda olhou para o juiz, então para o advogado, e seu sorriso começou a desaparecer lentamente. Ela, que sempre teve o controle da situação, agora parecia desorientada, como se estivesse tentando entender o que estava acontecendo. O juiz continuou. Caio, como a lei permite, tem o direito de expressar suas preferências. E neste caso, não tenho dúvida de que ele já demonstrou de maneira inequívoca onde quer estar. Eu respirei fundo. Eu sabia que Caio havia sido sincero, que ele jamais mentiria sobre isso. Mas ouvir o juiz validando o que eu já sabia no fundo do meu coração foi um alívio indescritível. Amanda não disse nada. Ela parecia absorver cada palavra como um soco no estômago. Eu sabia que ela ainda não acreditava que seu domínio sobre a situação estava chegando ao fim. Mas por dentro, já começava a se dar conta de que as coisas estavam mudando. O juiz olhou para mim, então para Amanda, e concluiu. Com base no depoimento de Caio e nas evidências apresentadas, decido que a guarda compartilhada será mantida. Não há motivos suficientes para mudar essa situação. O vínculo entre pai e filho é claro, forte e indiscutível. As palavras foram como uma explosão silenciosa na sala. Amanda estava pálida, incrédula. Ela não sabia o que fazer. Estava claro que ela não esperava aquele veredito. E por mais que tentasse manter a compostura, seus olhos traíam o caos interno. Eu sentia um alívio profundo, mas também sabia que isso era apenas uma vitória parcial. A batalha ainda não estava totalmente ganha, mas era um passo gigantesco. E o mais importante, Caio finalmente teria sua voz ouvida, e o tribunal havia reconhecido a sua verdade. Isso significava que, de agora em diante, nada poderia nos separar. Amanda tentou protestar, mas a decisão estava tomada. O juiz se levantou e a sala se esvaziou em silêncio. Eu me virei para Caio, que estava me esperando lá fora, e quando nos encontramos, ele me olhou nos olhos, e seu sorriso, finalmente genuíno, fez tudo valer a pena. Ele sabia que o pior já havia passado, e agora, juntos, poderíamos reconstruir tudo o que tínhamos perdido. A verdade, em sua forma mais pura, finalmente prevaleceu. Ele pediu que os advogados se sentassem, olhou diretamente para Amanda e disse: Seu filho relatou informações muito sérias, informações que este tribunal precisa investigar antes de qualquer decisão. Ela empalideceu na hora. Tentou disfarçar, mas eu vi o tremor nas mãos dela. A mudança de expressão foi instantânea, e mesmo com a tentativa de manter a compostura, ficou claro que algo muito maior estava em jogo do que ela jamais imaginou. Amanda engoliu em seco, a confiança que ela exibia anteriormente evaporando diante do olhar firme do juiz. Ela tentou recuperar o controle, ajeitando os cabelos e forçando um sorriso. Mas eu sabia que, no fundo, ela estava começando a perceber que sua estratégia estava falhando. O juiz fez uma pausa. A tensão no ambiente era palpável. Amanda olhou para o advogado buscando algum tipo de apoio, mas ele parecia tão surpreso quanto ela. Não havia mais como negar o que estava acontecendo. As palavras de Caio haviam sido ouvidas, e agora o tribunal não tinha mais outra escolha senão investigar a fundo. O que foi relatado por Caio, infelizmente, não pode ser ignorado. Esse tribunal tem o dever de proteger a criança, acima de qualquer outra consideração. E com base no que ele descreveu, é imperativo que uma investigação detalhada seja feita, para garantir que sua segurança e bem-estar sejam prioritários.
A sala ficou em silêncio. Amanda estava sem palavras. E a atmosfera no tribunal havia mudado completamente. A justiça, até aquele momento dominada pela manipulação dela, agora se virava contra ela. Eu observei Amanda enquanto o juiz falava. As tentativas de esconder o pânico estavam ficando cada vez mais difíceis. Seus olhos estavam mais vidrados e as mãos tremiam visivelmente. Ela não imaginava que Caio tinha algo tão poderoso guardado, algo que ele não estava disposto a esconder mais. O juiz, com sua autoridade inabalável, completou. Esse tribunal não pode permitir que uma criança seja usada como peça em um jogo de manipulação emocional. Se o que foi relatado por Caio se confirmar, a situação de guarda será revista, com base no que for melhor para ele e não em interesses pessoais. Amanda abriu a boca como se fosse protestar, mas percebeu que não havia nada que pudesse dizer. Ela sabia que o jogo havia mudado de forma irreversível. O tribunal, que antes parecia ser uma extensão de suas mentiras, agora a forçava a encarar a realidade. Eu me senti como se uma grande pressão tivesse sido retirada de meus ombros. Não estava sozinho nessa batalha. O meu filho, com sua coragem silenciosa, havia tomado a decisão de falar a verdade. E por mais difícil que tivesse sido para ele, Caio estava nos mostrando o poder da honestidade. O tribunal não poderia mais ignorar a verdade que ele havia exposto. Enquanto Amanda tentava disfarçar o desconforto, eu vi o juiz olhar diretamente para mim. Sua expressão séria suavizou por um breve momento, como se reconhecesse a dor que eu havia enfrentado até ali. Eu sabia que, embora a luta não tivesse terminado, aquele era o ponto de virada. A verdade de Caio havia sido ouvida, e agora a investigação seguiria seu curso. Quando o juiz encerrou a sessão, a sala se esvaziou e Amanda ficou em pé, congelada. Eu, por outro lado, respirei fundo, aliviado por saber que a justiça começava a ser feita. Olhei para Caio lá fora, e ao me aproximar dele, ele me deu um sorriso tímido, mas cheio de confiança. A verdade havia vindo à tona, e com ela, a possibilidade de um futuro diferente, mais justo, mais seguro, para os dois. Mais tarde, em sigilo, meu advogado conseguiu acesso ao que foi dito. Caio contou sobre as vezes em que a mãe falava mal de mim, mentia sobre o que acontecia nas visitas e até o obrigava a escrever mensagens falsas para mim, dizendo que não queria mais me ver. Mas a pior parte foi quando ele revelou que ela o deixava sozinho por horas, trancado em casa, para sair com um novo namorado. E que, certa vez, ele teve febre alta, chorando de dor, e ela só apareceu no dia seguinte, bêbada. As palavras de Caio estavam gravadas, frias e implacáveis. Cada detalhe que ele descreveu minava as tentativas de Amanda de me pintar como o vilão. O peso das suas acusações não poderia ser ignorado, não por um tribunal que se preze. E, por mais que ela tentasse esconder a verdade, as falas de Caio eram agora parte do processo, e não havia como voltar atrás. Eu senti um nó na garganta ao ler as palavras do meu filho. Ele nunca deveria ter passado por isso. Ele era só uma criança, e o fato de ter sido manipulado dessa maneira, de ter sido deixado sozinho com tanta dor e sofrimento, me consumia por dentro. O peso daquilo tudo me fez questionar como ela podia ser tão cruel. Como podia colocar um homem, um namorado, ou qualquer outra coisa, acima do bem-estar de nosso filho. Mas ao mesmo tempo, eu me senti grato. Grato por Caio ter tido a coragem de falar, por ele ter mantido sua verdade escondida por tanto tempo e, finalmente, decidir que não queria mais ver a mãe agindo assim, tentando controlar a narrativa e manipulá-lo. Ele já não era mais a criança inocente que ela acreditava que poderia moldar. Ele havia crescido e, de maneira silenciosa, mas firme, começou a tomar o controle de sua própria história. Eu sabia que aquilo mudaria tudo. Agora a Amanda não poderia mais fugir. As mentiras dela estavam desmoronando, e ela, que sempre foi tão hábil em controlar as situações ao seu favor, finalmente se via encurralada. Era hora de a justiça ser feita. Fui até o meu advogado e discutimos os próximos passos. Era claro que a investigação teria que ser aprofundada, e as evidências de negligência e abuso emocional precisavam ser apresentadas. Não seria fácil para Caio reviver esses momentos, mas a verdade precisava vir à tona, e eu sabia que, no fim,
Isso o ajudaria a curar as feridas que ele carregava. Amanda não tinha ideia do que estava por vir. Ela ainda se agarrava à sua fachada de mãe perfeita. Mas agora, com o depoimento de Caio, não havia mais como esconder a verdade. Ela estava prestes a perder muito mais do que imaginava. A batalha que parecia perdida, agora estava em um caminho completamente diferente. E, por mais que eu soubesse que ainda haveriam desafios pela frente, eu finalmente sentia que estava na luta ao lado de Caio. Ele tinha se tornado o herói de sua própria história. E, de alguma forma, isso me dava força para continuar lutando por ele. O processo virou do avesso. A justiça determinou uma avaliação psicológica de urgência. E dias depois, a guarda provisória foi concedida a mim. A decisão foi um golpe duro para Amanda. Ela tentou reverter a situação, acionando advogados, apresentando novos documentos, fazendo todo o possível para reverter aquele revés. Mas não havia mais o que esconder. O tribunal não estava mais caindo nas armadilhas que ela armava. As palavras de Caio, agora sustentadas por provas e uma avaliação minuciosa, tinham mais peso do que qualquer tentativa dela de manipular os fatos. Caio, mesmo tão jovem, teve coragem de revelar a verdade que ela escondeu por tanto tempo. Ele não fez isso por mim. Fez por ele mesmo, por sua segurança, por sua paz. Quando ele falou, não foi apenas uma questão de desmascarar a mãe, mas de se libertar da mentira que ele carregava, de finalmente poder respirar sem o medo de ser manipulado ou abandonado. Aquele foi um momento de crescimento para ele. Um momento em que ele decidiu que não se deixaria ser o peão em um jogo onde ele nunca teve controle. Eu olhei para ele naquele dia, depois da decisão. Ele estava tranquilo, como se finalmente tivesse colocado uma pedra no caminho que sempre o impediu de seguir em frente. Não falamos muito, mas aquele silêncio entre nós tinha um significado profundo. Ele sabia que agora estava seguro, que a verdade dele tinha sido ouvida, e, acima de tudo, que ele estava no controle de sua vida. Amanda, por outro lado, ficou em silêncio. Não havia mais acusações falsas ou estratégias emocionais para jogar contra mim. Ela sabia que, diante do que Caio havia dito, ela não poderia mais sustentar a fachada de boa mãe. O jogo de manipulação estava acabado. A decisão de conceder a guarda provisória a mim foi um marco. Não era apenas uma vitória no tribunal, mas um alívio para Caio, que finalmente poderia viver sem o medo constante de ser levado para longe de mim, de ser colocado em uma situação em que não se sentia seguro. Mas também foi uma vitória para a verdade, que, apesar das mentiras e manipulações, sempre esteve ali, esperando para ser ouvida. Eu sei que o caminho à frente não será fácil. A situação com Amanda ainda está longe de ser resolvida, e a transição não será simples para Caio. Mas naquele momento, eu sabia que a justiça havia sido feita e que, acima de tudo, meu filho estava finalmente em um ambiente onde ele poderia crescer em paz. Por isso, serei eternamente grato a Caio, pela coragem de falar, pela coragem de ser fiel a si mesmo, pela coragem de me dar a chance de ser o pai que ele sempre mereceu. A luta foi longa e dolorosa, mas ao final, eu sabia que, juntos, conseguiríamos superar tudo. E, mais importante ainda, sabíamos que, no final das contas, a verdade sempre encontra seu caminho. Hoje, nossa vida é tranquila. Caio está bem, em terapia, reconstruindo aos poucos a confiança que foi quebrada. Ele está aprendendo a confiar novamente nas pessoas, a deixar para trás os fantasmas do passado. Não é um processo fácil, mas cada dia é um passo a mais em direção à cura. Ele voltou a sorrir com mais frequência, e os momentos de alegria são mais presentes do que as sombras que tentaram ofuscar sua infância. Às vezes, ainda vemos as marcas do que ele passou, mas o mais importante é que ele está se fortalecendo, encontrando sua paz e reconstruindo sua autoestima. E Amanda? Bom, ela ainda tenta se reerguer, mas perdeu muito mais do que imaginava. A tentativa de manipular a verdade e destruir a relação entre pai e filho a custou não só a guarda de Caio, mas a confiança de todos ao seu redor. As pessoas começaram a perceber o que ela realmente era, e os laços que ela tentou construir a partir da mentira se desfez. Ela ainda tenta manter as aparências, ainda tenta fazer parecer que está no controle,
Mas a realidade é que a fachada que ela construiu desmoronou. Não há mais espaço para as mentiras que ela espalhou. A verdade, por mais dolorosa que fosse, se tornou a base de nossa nova vida. Porque no final, não foi um advogado, nem uma prova técnica que virou o jogo. Foi a verdade dita por um menino corajoso que escolheu a honestidade no lugar do medo. Caio, com seus 12 anos, foi mais forte do que qualquer adulto, mais sábio do que eu jamais imaginei que ele seria. Ele não só revelou a mentira, mas nos mostrou a verdadeira força que se encontra em ser fiel a si mesmo, em falar a verdade, mesmo quando é difícil. A justiça foi feita, mas a verdadeira vitória foi de Caio. Ele se libertou e, ao fazer isso, libertou também a mim. Agora temos a chance de viver em paz, de seguir em frente sem o peso das mentiras que quase nos destruíram. E por mais que a batalha tenha sido árdua, por mais que tenhamos sofrido, o que realmente importa é que, ao final, nós vencemos. Não com vingança, mas com a pura e simples verdade.